para agradar o coração de Jesus, né? E se a gente conseguir, nós estamos feitos. Se ele olhar para atitudes como essa e ficar feliz, aí ele vira para os anjos, dá ordens para eles a nosso respeito, e você é visitado por bênçãos de Deus nessa semana. Ele vê a gente aqui no movimento, se ele virar para os anjos e falar assim, gostei, e dar algumas ordens, que você seja alcançado por ações de Deus nessa semana. E toda a nossa igreja, por esses passos, que particularmente alegram muito o meu coração, de ver a gente participando de tanta coisa. Tanta coisa. Eu vou estar com eles no mês de maio de novo no congresso, então vou rever o pastor Wildo, e ele anda falando muito bem da gente por aí. Ele anda falando bem da gente por aí, louvado seja o nome de Jesus. Sou uma igreja presbiteriana lá de Goiânia, ele anda falando da gente. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Põe os seus olhos, a partir do versículo 21, vamos ler mais um encontro de Jesus com alguém, desses encontros de Jesus com várias pessoas. Foram muitos encontros. O evangelista João colocou nos últimos versículos do Evangelho, segundo ele escreveu, que muitas outras coisas Jesus Cristo fez, mas que elas não foram todas relatadas, porque se tivessem sido relatadas, não haveria livros no mundo capaz de absorver o relatório de tudo o que Jesus fez no tempo que ele esteve encarnado sobre a face da terra. Eu parafraseei o versículo, mas você vai encontrar estas palavras nos últimos versículos de João. Não foram apenas os encontros que nós lemos nos 4 evangelhos, não foram apenas os milagres que nós lemos nos 4 evangelhos. Segundo essa narrativa de João, foram muitos outros, foram muito mais. Os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, relataram aqueles que o Espírito de Deus quis que eles relatassem, como testemunhas oculares de fatos que aconteceram e que foram muitos deles narrados uns para os outros de forma oral. Eram muitas testemunhas, eram muitas pessoas que estavam e que viram os acontecimentos dos quais nós lemos. Sim, existe o elemento fé nos textos da Bíblia, mas sim, existe o elemento fato nos textos da Bíblia. São nomes, são cidades, são pessoas. Nós estamos lendo e refletindo sobre encontros com Jesus, e nós vamos ler mais um desses muitos que leremos e ouviremos e refletiremos. O boletim trouxe um encontro de Jesus com Zaqueu e os elementos que cercam este encontro. Nós vamos ler este e vamos tirar lições, paralelismos, metáforas, aplicações do que nós lemos aqui no texto bíblico, aparentemente tão distante de nós, há mais de 2000 anos, mas tal qual nós lemos e aconteceu nesses encontros, pode acontecer com cada um de nós que está aqui nessa noite. Tal qual lemos, por causa de Cristo. Hebreus 13, 7 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Um desafio muito grande para mim, para o Fábio,
há tantos anos já no ambiente igrejeiro, há tantos anos já nesse ambiente dominical, na minha história de 43 anos de vida, são 43 anos de domingo na igreja. Então, eu não sei o que é domingo eu não estar aqui, desde que nasci. Desde que nasci em 1973, na cidade de Belo Horizonte, na barriga de Dona Jandira, e nós éramos predestinados mesmo a ser presbiterianos, não tinha jeito. Porque quando eles mudaram do interior do leste de Minas, região de Resplendor, Aimorés, aí eu vou sair do Google, tá? Santa Rita do Itueto, ainda estou no Google, agora eu vou sair, Córrego Frio. Então, Córrego Frio é um lugar que quando começar a tribulação, ali eu me esconderei. Não tem no Google, e só nós sabemos chegar lá. Não tem placas, são muitas encruzilhadas, é no meio das montanhas. Então, no tempo da tribulação, eu já disse para vocês onde eu estarei. E não adianta me trair, porque eles não vão achar, Córrego Frio. Não existe no Google, é o lugar onde eu me refugiarei. Meu pai e minha mãe eram dali, daquele fim de mundo. Lá atrás, quando eles encontraram o PC Farias, eu era mais jovem, e eu disse assim, em tom de deboche, né mãe? Se o PC tivesse escondido lá no Córrego Frio, ele estava vivo até hoje. A minha mãe disse, que bobagem, menina. Eu falei, bobagem? A senhora não sabe de nada. Aquele lugar é o meu esconderijo no futuro. Não acha? É um fim de mundo. Só não levar celular para não ser rastreado, né? E lá atrás, em 1973, minha mãe conta que o seu primo, pastor Márcio Valadão, visitou a nossa casa, eu bebezinho. Jandira, vocês mudaram para Belo Horizonte, que bacana, minha mãe, a gente está aqui, uma luta. E, qual igreja vocês estão indo? Era meu pai, lá na primeira igreja presbiteriana, lá na Afonso Pena, 1600, tinha que pegar um ônibus e andar muito. Aí minha mãe disse que o Márcio convidou a gente várias vezes para ir para a Batista da Lagoinha, e o meu pai não quis. Aí ela disse que o Márcio pegava ela depois sozinho e falava assim, ô prima, vão ali para a Lagoinha, tão perto. Aí minha mãe disse que falava para ele assim, Márcio, o Darcy diz que ele é presbiteriano. Eu falei, mãe, então quase que eu cantei no Diante do Trono. Quase que eu dei um brado de vitória ao Senhor. Márcio Valadão não sabe quem sou eu não, mas a minha mãe sabe, é um negócio legal, ela tem, ainda penso em usar a minha mãe para trazer ele aqui na Maranata. Eu usarei a minha mãe com abuso de autoridade, quando for convidar para pregar, ela que vai ligar, e nós vamos tentar trazer ele para ministrar uma palavra. Quantos dos irmãos aqui conhecem o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte? Levante a mão. Um daqueles pastores que dá gosto você ser da geração dele. Uma história impecável, caráter, integridade. A gente que é morador de Belo Horizonte, tem Belo Horizontino não crente, que falava com a gente assim, se esse Márcio Valadão candidatasse a prefeito, eu votava nele. De tanto que o Belo Horizontino gosta do Márcio, mesmo não sendo um cristão evangélico, um convertido. Então eu estou nesse ambiente há muito tempo, e a minha luta é comigo mesmo, e agora como pastor, te lembrar e me lembrar que nós nos encontramos com Jesus nesse lugar, todos os domingos, todos os domingos. Então minha luta é te lembrar e me lembrar, senão a gente entra no piloto automático. E a gente perde essa expectativa, perde essa dimensão, perde essa alegria, perde esse entusiasmo, perde essa paixão de que o Senhor Jesus está nesse lugar. E por causa disso,
coisas extraordinárias podem ser soltas, liberadas sobre a sua vida agora. Hoje é a minha luta, manter isso aceso em mim, aceso isto em você. Vamos ler esse encontro? Me permitam ler o parágrafo todo, que pega do versículo 21 ao versículo 42. Põe os seus olhos. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou a Jesus um dos principais sacerdotes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente Jairo lhe pedia e lhe suplicava: minha filhinha está à morte, vem comigo, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o, apertando-o, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Pois dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Seus discípulos responderam: Senhor, mestre, grande multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia que nela operara, veio, prostrando-se diante de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Falava Jesus ainda quando chegaram alguns da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que você ainda incomodas o mestre? Que jeito de dar notícia, hein? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a que estava morta se levantou, e a menina se colocou a andar, ela que tinha 12 anos. Então todos ficaram sobremaneira admirados. Na parte da manhã, nós refletimos sobre a expectativa do milagre, a expectativa do imediatamente e a expectativa da paz que estava na mulher hemorrágica. Agora à noite, em encontros com Jesus, vamos ver isso juntos. Marcos não foi um dos 12, Marcos veio depois. Marcos, ele aparece detalhadamente no livro de Atos. Ele aparece quando na primeira viagem missionária, depois de Atos, no capítulo 13, quando o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para fazer uma viagem missionária, os dois que eram líderes da igreja em Antioquia, Paulo e Barnabé. Os dois levam juntos um jovem chamado João Marcos. É este Marcos. João Marcos inicia a viagem com eles, só que no meio da viagem, não sabemos por que motivo, ele volta, ele não continua. Paulo e Barnabé continuam a viagem, João Marcos volta. Na segunda viagem missionária, João Marcos, foi motivo de uma briga grande entre Paulo e Barnabé. Atos chama de tal desavença. A desavença foi tamanha que Paulo e Barnabé se separaram, porque Barnabé queria levar o João Marcos na segunda viagem missionária, e Paulo disse: não leva de jeito nenhum. Foi ali então que Paulo chama Silas, e vai para a segunda viagem missionária, e Barnabé chama Marcos,
e vai para a segunda viagem missionária. E a Bíblia não nos narra mais nada sobre João Marcos. Aparece de novo uma menção a ele quando Pedro está preso e é liberto milagrosamente por um anjo que entra na cadeia, o tira lá de dentro, arrancando algemas dos seus braços e os seus pés dos troncos, e a porta se abre automaticamente. O portão eletrônico é antigo, Deus já tinha o controle há muito tempo. E quando Pedro sai correndo da prisão e viu que não era um sonho, que estava solto mesmo, ele vai para uma casa onde ele sabia que tinha uma oração, que era a casa da mãe do João Marcos. Outra menção a ele em Atos. Paulo certamente esteve e estava errado na briga com Barnabé lá atrás. Quando, na sua segunda prisão, ele manda cartas e manda trazer João Marcos, porque eu preciso conversar com ele. Para os estudiosos, Paulo está assim: eu tenho que pedir perdão. Lá atrás, deve que Paulo chamou ele de um covarde, chamou ele de um medroso, chamou ele de um moçoilo, e depois o Paulo viu que ele também foi um escolhido para ser autor do Novo Testamento. E Barnabé era muito assim, paizão. Foi Barnabé que buscou Paulo, quando ele estava 3 anos escondido na Arábia Saudita, e trouxe o Paulo para colocar ele em contato com os crentes que não estavam aceitando Paulo. Barnabé é a turma do deixa disso. Por isso que ele queria levar o João Marcos na segunda vez. Vamos dar uma segunda chance para o rapaz. O Paulo disse: de jeito nenhum. Paulo estava bravo. O Evangelho segundo Marcos tem muitas curas, muitos milagres, pois é um evangelho que apresenta Jesus como servo, como aquele que faz. Marcos tem poucas parábolas, poucos discursos, muitas curas. Os primeiros capítulos já tem cura uma atrás da outra. Nesta, Jesus desembarca naquele que era conhecido como Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, e aparece um homem da sinagoga e publicamente ele se arrisca. O Jairo se arrisca porque você lembra que Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite. Gente da sinagoga, religioso, não encontrava com Jesus de dia no meio das pessoas, mas Jairo se arrisca. Não esperou nem a turma afastar. A multidão estava na beirada do barco, ele já chega, e a sensação que dá é que ele fala alto, todo mundo ouve, ele se prostra, todo mundo vê, ele se dobra, todo mundo vê, e ele se arrisca. Porque isso poderia arrancar todo o seu amparo de emprego como chefe de uma sinagoga. Por que ele se arrisca? Sua filha estava doente, e a doença era grave. Regra geral, nós sempre percebemos que a nossa família é mais importante do que tudo quando a doença vem. Regra geral, alguns de nós tardiamente percebem isso, porque não é mais a doença, é a morte que vem, quando ela é daquelas abruptas, daquelas terríveis, acidentes, quedas de aeronave, internações, cirurgias simples que nos levam a óbito. Como nós percebemos tardiamente nesses momentos que a nossa família valia mais. Jairo não quer nem saber de sua posição de chefe da sinagoga. Sua filha está doente à morte. Ele se encontra com Jesus. Jesus fala assim: eu vou contigo. Esse texto é cheio de elementos interessantes, mas nós não vamos pegar todos. Eu vou numa direção, porque em alguns, Jesus não vai, ele manda uma ordem. Neste, eu vou com você. Tem mais coisa envolvida nesse eu vou com você. Jesus vai entrar na casa de um sacerdote religioso, de uma religião que era contrária a ele. É como se Jesus dissesse, mas não está relatado: aqui eu não vou mandar ordem, aqui eu vou lá. E eles estão indo, a multidão não o larga. Ele certamente passa de novo pelas cidades vizinhas das imediações que tem ali. Não nos é informado onde é a casa de Jairo. Uma mulher vem e toca em sua veste. Jesus para tudo e diz assim: alguém me tocou. Cena que chega a ser até um pouco cômica, né?
E a palavra dos discípulos procede. Jesus está assim: quem me tocou? Quem me tocou, gente? Quem me tocou? Se eu tivesse lá, eu ia falar igual os discípulos. Eu ia chegar e falar no ouvido assim: Jesus, todo mundo encostou no Senhor, até eu dei uma esbarradinha. Tá, eu parafraseei demais, mas foi isso que eles disseram: mestre. Ele fala assim: não é esse tipo de toque, gente. Saiu o poder de mim. E ele continua: quem me tocou? Quem me tocou? Gente, nós não sabemos quanto tempo que foi que ele me tocou, não. Ninguém matou. Mas nós temos que lembrar do Jairo. O Jairo era de onde? A minha era do meio mais ou menos, mas eu não doei. Então eu imagino o Jairo assim: gente, eu não mais conheço, quem gostou aí, ó? Quando o filho nosso está morrendo, como é que a gente fica dentro do hospital? Quando a filha nossa está morrendo, como é que a gente fica no corredor? Um médico, por favor. Enfermeira, a minha filha está morrendo, posso falar com a senhora? Ninguém conversa assim. É a hora do barraco. E o engraçado é que quem trabalha em hospital, a turma do hospital aqui, do posto de saúde, sabe? Tem enfermeira que chega perto da gente e fala assim: faz barraco, porque é só assim que eles atendem. Ainda tem gente que incentiva o barraco. Aí que a gente roda mesmo. Vou chamar a Anhanguera. Vou chamar o Maracanã. Pessoal das SBT. Aí resolve a situação. Ufa, resolveu. Vamos, Jesus. Quando eles estão indo, o que acontece? O que acontece? Não chega nem gente que ficou sabendo, não. Chega gente da casa dele. Jairo, a sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Que filmaço. O Jairo prostrou. Porque até esse momento se tinham visto curas, ressurreição não. Ressurreição não. Deve foi uma cena bonita demais. Jairo prostrou, olhou para o chão. Deve que Jesus aproxima, coloca a mão e diz: creia somente. Estou indo na sua casa. Encontros com Jesus. Nos encontros com Jesus, há com H, do verbo haver, existir, para o nosso entendimento, para a pluralidade das nossas situações em um mesmo auditório. Há a possibilidade de primeiro assistir o que ele vai fazer com os outros à minha volta. Eu vou repetir. Nos encontros com Jesus há essa possibilidade. Você se encontra com Ele, eu me encontro com Ele, e nós vivemos a possibilidade de primeiro assistir o que Ele vai fazer com os outros à minha volta. Aqui, não foram dias, foram horas. Para nós, para alguns de nós, talvez sejam anos. Anos.
Nós encontramos com Jesus. E talvez essa parte da mensagem é a sua história. Não por horas, mas por anos. Você encontra com Jesus. Eu me encontro com Jesus. Eu tenho uma necessidade no encontro. A minha necessidade não pode esperar horas. Mas Ele me submete a um tempo onde eu seguindo a Ele, eu andando com Ele, primeiro eu vejo o que Ele faz nas outras pessoas. Então há essa possibilidade nos encontros com Jesus. E talvez para alguns de vocês a mensagem caiu e calou no seu coração, porque talvez você falou assim: sou eu. Esse negócio de anos, sou eu. Eu encontrei com Jesus e até agora eu estou vendo o que Ele faz na vida dos outros. Porque a minha hora ainda não chegou. Comigo Ele ainda não fez nesta área. É o que você diz. E não fez mesmo. Versículo 25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Cadê o Jairo? O texto não fala, mas ele está onde, irmãos? Ele está onde, irmãos? Ele está ali do lado. Está vendo, ele está ouvindo tudo. Então, de algumas lições desse texto, essa é uma delas. Obrigado. Vamos ler juntos? A possibilidade de primeiro assistir o que ele vai passar com os outros a mim. A possibilidade de primeiro assistir o que ele vai fazer com os outros à minha volta. Versículo 35 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Vamos ler juntos? Vamos o 35 juntos? Vamos? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha, porque ainda trouxeram notícia boa ou notícia ruim? Trouxeram a notícia ruim, ajudando ou atrapalhando? Trouxeram a notícia ruim, com fé, esperança ou pessimismo e fracasso? Talvez aqui é a sua parte da mensagem. Você encontra com Jesus, eu encontro com Jesus, e nós nos deparamos com a possibilidade de enfrentar as más notícias e o julgamento alheio. Então talvez essa parte da mensagem é sua, a possibilidade de enfrentar as más notícias e o julgamento alheio. Talvez essa parte da mensagem é sua. Você encontrou com Jesus como Jairo, e logo depois que você encontrou com Jesus, más notícias! A história, ele encontra com Jesus, e depois do encontro, ele tem boas notícias ou más notícias? Um texto como esse, isolado de outros, não está sozinho em muitos outros textos que precisam pregar para você. Você encontrou com Jesus? Aleluia! Notícia que eu preciso te dar. As más notícias não vão acabar. Você encontrou com Jesus? Eu também. Você está andando com Jesus? Eu também. Quem te disse que você e eu não vamos receber más notícias? Quem te disse? E aqui há a possibilidade de enfrentar as más notícias e o julgamento alheio. Obrigado. Se você trouxer muita água, eu vou pregar muito. Olá. Janaína que sempre me lembra, Jane. Ela fala assim: meu amor, o diácono leva água para você e você nem agradece. Gente, mulher, esposa é a melhor coisa do mundo.
que ela fala as coisas erradas que você faz, te amando. Ela fala assim, não, que coisa horrível, meu amor, você precisa mudar. Mudei. Continue falando. Obrigado, Jamie. Obrigado, Márcio, pelas vezes que eu não te agradeci. Obrigado a todos os diáconos dessa igreja que trazem água e eu não falo obrigado. Feio. Uma mulher, certa vez, engravidou-se de novo, depois de ter perdido uma criança numa gravidez passada. E quando ela engravidou-se de novo, ela nem estava planejando engravidar-se outra vez, estava inclusive tomando os medicamentos anticoncepcionais e fazendo o tratamento, sentiu-se mal. A médica disse, precisamos fazer um exame de gravidez. Ô doutora, faz qualquer exame, mas de gravidez não, porque eu estou tomando a medicação e a menstruação veio. A médica falou assim, deixa eu ser médica. Aí a médica fez o exame e disse, você está grávida de novo. Essa mulher que engravidou outra vez e que viveu duas gestações difíceis, ao iniciar a terceira, narrou aos nossos ouvidos que, curiosamente, quando ela contava essa história de gravidez para as pessoas incrédulas, para as pessoas não crentes, para as pessoas não gospel, não batista, não presbiteriana, não Assembleia de Deus, que a conhecia, local de trabalho, familiares, toda vez que ela contou, ela ouvia assim, que bênção, Deus é bom, Deus é maravilhoso, que presente de Deus, parabéns. E ela foi se pasmando com essa palavra que ela recebia das pessoas não crentes, que acompanharam a sua luta e a sua dor, e diziam, Deus está te dando um presente, Deus está te dando uma criança, que bênção. E ela narrou que em grande parte das pessoas que a conheciam da igreja, toda vez que ela falava assim, eu estou grávida, um número muito grande de crentes diziam assim, você não podia, você não está com medo não, meu Deus do céu, você pode morrer. Onde é que você estava com a cabeça? E nessas histórias que nós ouvimos, eu comento às vezes com a Janaína e com a minha alma, se tiveram a coragem de dizer isso na frente dela, eu imagino o que disseram quando ela virou as costas. É o Jairo, é você, más notícias, julgamento alheio, acerca de sua fé, acerca de seu sonho. Versículo de número 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, lê comigo o finalzinho, não temas, crê. Jesus disse isso para quem? Em alguns encontros com Jesus, nós também enfrentamos a necessidade de crer, mesmo que não haja mais motivos para isso. Aqui será que é com você essa parte da mensagem? Você já passou por algumas situações em sua vida onde você se encontrou com Jesus e depois do encontro com Jesus você passou por situações onde não tinha mais motivo para você continuar crendo que aquilo fosse acontecer. Aí eu preciso te sacudir que o crer, meu irmão, minha irmã, o crer é tipo cartãozinho que vem escrito assim, esse cartão é pessoal e intransferível. É como se Jesus dissesse assim, ô Jairo, você vai crer? Sim ou não? Se você percebe, sem acudir tais palavras, que atenção Jesus dá para as palavras dos outros? Atenção nenhuma. Se Jesus não dá atenção para o que os outros dizem, por que você está dando? O sem acudir tais palavras é uma expressão de que Jesus nem levou em consideração o que os outros disseram. Por que você está levando?
Por que você está anotando? Por que você fez do seu coração e da sua mente um HD? Por que você repete algumas palavras tão ruins que alguém falou contra você? Isso está gravado. Por que você gravou isso? Por que você repete isso ao ponto de contar para outra pessoa o que alguém disse para você? Lembre-se dessa palavra de Jesus, sem acudir tais palavras. Pega essa parte desse encontro, leva para a sua história no nome de Jesus. Que o Espírito te faça lembrar, alguém fala alguma coisa má contra você, alguém faz um julgamento alheio, sem acudir tais palavras. Aí a pessoa fala assim, o quê? Não é coisa minha, de Jesus. Para você não ser deselegante e não falar assim, entrou por aqui e saiu por aqui. É a sua parte da mensagem, talvez, a necessidade de crer, mesmo que não haja mais motivos para isso. Porque, venhamos e convenhamos, Jairo crê que Jesus Cristo pode tocar em sua filha enferma e ela ser curada. Mas Jairo precisou ser sacudido por Cristo para continuar crendo que se Jesus Cristo tocasse na sua filha morta, ela podia ser ressuscitada. Tem alguma coisa que morreu na sua história? Tem algum sonho? Algum desejo? Alguma viagem? Algum estudo? Algum desejo legítimo de noivado, casamento? Primeira dica que eu te dou. Aqui não é Bíblia, aqui é dica. Conte os seus sonhos para o mínimo de pessoas possível. Desde José, contar sonho para os outros dá mais problema do que qualquer outra coisa. Então, aqui existe você levantar com um sonho renovado, fecha la matraca. Como diz um personagem famoso e filosófico, cala-te, cala-te, cala-te. Um bochechudo. Aqui não é Bíblia, aqui é só uma dica. Mas reforço o meu conselho. Conte os seus sonhos para o menor número de gente possível. Eu não sei até que ponto você achou esse conselho esquisito. Eu não sei até que ponto você concorda comigo que pouquíssimas pessoas ouvem os nossos sonhos e não dão risada deles. Continua crendo, Jairo. Você quer que a sua filha seja curada? Eu não estou indo na sua casa. Vamos lá, me leve em sua casa. Aí aqui eu já não tenho a menor condição de falar mais sobre Jairo. Até aqui eu consigo falar, o Jairo que vai na praia, o Jairo que está, vai curar, o Jairo que está, vai dar tempo, o Jairo que está assim, vamos gente, quem gostou? Mas daqui para frente eu não consigo mais falar sobre ele. Eu não sei como que ele caminha daqui até na casa dele. Que a filha dele está morta. O texto tem várias outras lições, uma delas, para reforçar o conselho que eu te dei, é que você viu que Deus esvaziou a quantidade de gente que estava indo, né? Você viu aqui, só dos discípulos já sobrou só 3. Dos 12, você falou assim, Pedro, Tiago, João, vem comigo. E os outros discípulos? Não foram, não. Quando chegou na casa, o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e mais ninguém. Vem comigo. Vai te lembrar da dica do sonho lá. As multidões viraram 5 pessoas. 5 pessoas. Versículo 40. E riam de Jesus. E riam de Jesus. E riam de Jesus.
o riso pode ter vários motivos, não pode? É engraçado isso, né? O sorriso não parece que é uma coisa só boa, mas tem sorriso que é perverso. Tem sorriso que é maligno. Tem sorriso de desprezo. Tem sorriso de deboche. Tem sorriso de alegria com a desgraça alheia. Foi uma infelicidade tão grande, uma torcida pequenina de um time de Santa Catarina chamado Criciúma, disputando uma das vagas da final do campeonato catarinense, jogando contra a Chapecoense. Foi de uma infelicidade tão grande a imagem e o som mostrado para nós pelas câmeras, e o rosto dos torcedores do Criciúma sorrindo, gritando e cantando: ão, 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 abastece o avião. Ão, abastece o avião. Foi de uma infelicidade do tamanho do Brasil ou maior. E as imagens eram tão tristes, porque o rosto era sorriso, alegria, gritando para o time da Chapecoense e para a torcida da Chapecoense. Meus irmãos, a galera aqui não está rindo, não é de Jairo não, está rindo é de Jesus. Quando ele disse: a menina não está morta, ela dorme. O texto diz que eles riram de Jesus. Em encontros com Jesus, existe a possibilidade de enfrentar o desprezo e o deboche dos outros. A pregação parece um pouco esquisita, mas eu preciso ministrar mensagens ao seu coração. Porque às vezes você fica tão nervosinho quando você conta alguma coisa boa de Deus e alguém dá risada e debocha disso lá na universidade. Ei Zé, rir de Jesus. Qual que é o problema aí? Às vezes eu vejo os crentes tão nervosinhos, querendo fazer alguma coisa, querendo chamar o reitor, querendo fazer um movimento, porque riram de mim. Qual que é o problema de rirem de mim? Riram de Jesus. Talvez essa parte da mensagem seja a sua. Você tem um encontro com Jesus, começa a contar aquilo de forma maravilhosa para edificar outras pessoas, e alguém ri de deboche de você, publicamente, audivelmente. Ou ri, você viu que estava rindo ali no canto, ou alguém conta que riu de você. Aqui é o sem acudir tais palavras de novo, irmão. Para que ir atrás? Para que telefonar? Para que marcar um encontro? Para que chamar coordenador do curso? Que barraco mais tolo é esse? Segue o seu curso, segue igual Jairo. O milagre é para sua casa e não para a casa daquele que riu. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Eles riem de Jesus, Jesus não fala nada e o Jairo não faz nada. Não mandou todo mundo embora, não aprontou barraco. Segue, vamos para frente, já que a menina está aqui, vamos lá. Então, quando você estiver estudando no meio acadêmico, no meio universitário, e alguém der uma risada sobre você, qual que é o problema? Quando eu for preencher algum crediário, no ESA, qualquer coisa, e alguém der uma risada quando eu falar que é o pastor, qual que é o problema? Riram de Cristo. Então, mensagens como essa podem te ajudar a não brigar com as pessoas. Aqui já é um conselho de novo, não é Bíblia, né? Fica quietinho, continua preenchendo o formulário, continua apresentando o seu TCC, continua dizendo graças a Deus, continua dizendo glória a Deus, e continua andando com Jesus, o seu milagre vai chegar. Você está com Ele, nada de conversar com as pessoas. E em último lugar, versículo 42, admirados e maravilhados, aqui não é alguns, aqui são todos. Versículo 42. Vamos ler juntos de 42? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados
aqui são todos. Se não for no tempo presente, será na volta de Jesus Cristo. Todos ficarão admirados com a sua glória, com o seu poder. Aqui todos ficaram porque viram a menina, ressurreta. Deve ter sido um negócio muito terrível para os que não acreditavam, e deve ter sido também muito impactante para os que acreditavam. Pensa, você vai lá, dá notícia, a menina morreu, aí agora sai andando com a menina e ela dá tchau, e todo mundo, como assim? Todos ficaram admirados. Então, no pacote Encontros com Jesus, todos ficarão admirados um dia, todos. Aqui ninguém vai ficar, até quem não gosta de você, vai ficar admirado, vai falar assim, como é que pode essa fulana, crente, conseguiu passar? Vai ficar admirado, todos, um dia, todos ficarão admirados ao seu redor. Todos, assim, os que gostam, os que não gostam, os que riram, os que zombaram. Como é que pode a fulana, ou o fulano que é crente, essa fé, esse ópio, e essa pessoa tão honrada, tão levantada? Então, encontrou com Jesus, vai ter um dia de admiração e de impacto geral. Segue firme, em nome de Jesus, amém? Segue aí, desiste não, continua forte. O texto é cheio de paralelismos, pelo menos um deles, eu queria que nós encerrássemos lembrando. Na Bíblia nenhum detalhe é sem propósito, e você percebeu que o tempo é o mesmo, o tempo da mulher hemorrágica e o tempo de vida da menina, 12 anos, curioso isso, Curioso isso, duas histórias interligadas, com o mesmo tempo, falando de histórias tão diferentes. Então tem 12 anos que a mulher hemorrágica, ela diagnosticou a doença, tem 12 anos que ela vai no médico, tem 12 anos que ela está na justiça contra a Unimed Goiânia, tem 12 anos que ela está tentando receber o medicamento, tem 12 anos que ela faz cirurgia, vai por 12 anos de tristeza, 12 anos de dor, 12 anos de choro, 12 anos de momentos de vontade de morrer, um sangue escorrendo pelas pernas ininterruptamente. Mulheres, imaginem uma menstruação 24 horas por dia durante 12 anos. É uma mulher frágil, fraca, pernas bambas, é uma mulher magra, é uma mulher, 12 anos, tem 12 anos que o Jairo celebra a chegada de uma menina, um nascimento saudável. Tem 12 anos que chegou uma neném da casa dele e que ele abraçou. Tem 12 anos que ele ensinou a menina a andar, que ensinou ela a falar papai, mamãe. Tem 12 anos que ele viaja, que ele passeia, que ele vai com ela em Caldas Novas, que ele vai com ela em Pirinópolis. Tem 12 anos que ele desfruta de algo tão antagônico da mulher. Os 12 anos dela são 12 anos de muita dor. Os 12 anos de Jairo com a menina são 12 anos de vida normal de pai e filha. De repente os 12 anos passam pela mesma necessidade. Precisamos de Jesus. E Jesus pega histórias tão diferentes e abençoa de forma igualitária. Curar a senhora aqui, ressuscitar essa menina aqui. Despreza a sua história não. Não fica achando que não vai não, porque vai. Em você, no nome de Jesus. É na história de lá, é na história de cá, é na sua história. Aí, encontre-se com Jesus. Vamos andar para frente. É todo final de semana. Tem uma pá de domingo ainda para a gente estar com Ele em adoração, com os louvores, com os corais, com as crianças, e que o que lemos nos encontros com Jesus na Bíblia, vejamos nos encontros com Jesus na nossa vida, hoje e para sempre. Amém? Deus te abençoe, te guarde nessa semana, te guarde nesse mês que está começando amanhã, hein? O abril